Jornalista esculacha o Vasco da Gama. Flamengo não terá o seu estádio em 2029. Desfalque importante no Mengão. Retorno importante no Mengão e muito mais. Fala galera, Fábio Rangel aqui. Chegamos com muitas informações aqui do Flamengo, com muitas informações aqui do nosso futebol. Galera, é o seguinte, vou pedir pra você, será que nesse vídeo a gente consegue 200 likes? Por favor, deixa o seu like nesse momento, você que está me assistindo nesse momento, deixa o seu like, vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. 200 likes nós vamos bater nesse vídeo e eu queria que você colocasse nos comentários de que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você está nos acompanhando nesse momento, tá bom? Deixa o seu like, poxa, muito obrigado pela moral que você tem dado aqui ao nosso canal BTB Esportes. Então vambora, sem nenhuma enrolação. Meu amigo, é o seguinte, ele não tem nada a ver com o Flamengo, ele não é torcedor do Flamengo. Isso acaba, querendo ou não, botando ali uma certa pilha no clássico, que já é um clássico pilhado, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Mas é o seguinte, meu amigo, o jornalista Flávio Prado, ao meu ver, não sei se eu exagerei, esculachou o Vasco da Gama. Repito, ele não tem nada a ver com o Flamengo, não foi um jogador do Flamengo, não é um torcedor do Flamengo. Eu até busquei ver aqui o time do Flávio Prado, parece que ele torcia pro São Paulo, tem um negócio de Ponte Preta também, mas ou seja, não tem nada a ver com o Flamengo. E ele falou o seguinte, o Vasco não tem a menor chance, de 0 a 100 é sempre 100 para o Flamengo. São dois jogos. Não ficaria surpreso se o Flamengo meter 2 goleadas no Vasco. É um patamar totalmente diferente. Chance 0 do Vasco se classificar. Não dá, não tem condições. E claro, a torcida do Vasco, ouvindo uma situação dessa, fica aí muito bolada. Mas repito, ele não é um torcedor do Flamengo, não tem nada a ver com o Flamengo. Se isso daqui me sai de um torcedor do Flamengo, alguém da comissão técnica, um jogador, então, Deus que me livre. Mas, querendo ou não, esse tipo de coisa aqui acaba cada vez mais pilhando ali o jogo. Porque isso daqui com certeza, vai chegar na diretoria do Vasco, vai chegar no vestiário, no técnico Carille, e isso daqui, querendo ou não, eu lembro do Vanderlei Luxemburgo, aquele 4-4, que jogaço, Flamengo e Vasco 2019. Era aquele Flamengo de 2019, um timaço. E o Vasco tinha um time ali bem razoável. E tinha o Luxemburgo, que muita gente diz que tá ultrapassado, mas ele é um treinador muito experiente. E ele, meu amigo, pilhou os jogadores do Vasco. E aí foi o seguinte, Flamengo foi lá, meteu 4 no Vasco, mas o Vasco também foi lá e meteu 4 no Flamengo. Então, esse tipo de declaração aqui serve cada vez mais para botar lenha na fogueira, meu amigo. Esse clássico, por isso que eu falo, Flamengo e Vasco é um clássico que vai parar o Brasil, porque são 2 torcidas que estão aí em todo o Brasil, são 2 torcidas que estão aí em todo canto, espalhadas por esse Brasil afora, e vai parar o Brasil. Isso aqui aconteceu na mídia lá de São Paulo. Então isso aqui não tem nada a ver com o Flamengo, é um jornalista que chegou e deu a sua opinião. Claro, olhando o atual momento do Vasco, olhando o atual momento do Flamengo, ele disse aqui que o Vasco não tem nenhuma chance, que a chance é 0 e que ele não se espanta se acontecer 2 goleadas para o Flamengo. Queria que você deixasse aqui nos seus comentários. Você concorda com isso? Chance 0 para o Vasco? Deixa nos comentários, por favor. É o seguinte, estádio do Flamengo. Estádio do Flamengo. O negócio é o seguinte, não vai ter estádio agora em 2029. Não vai ter estádio em 2029. É o seguinte, a gestão anterior estimou a inauguração do estádio para dia 15 de novembro de 2029, data em que o Flamengo completará 134 anos de existência. É o seguinte, notícia do Globo. A diretoria do Flamengo já bateu o martelo que o estádio não ficará pronto em 2029, data estipulada pela gestão Rodolfo Landim. Além disso, o presidente BAP e seus pares estimam que a obra vai custar mais de 3 bilhões. O valor é bem maior do que o 1,9 bilhão
projetado pelo Rodolfo Landim. O clube já trabalha para fazer, isso aqui, o clube já trabalha para fazer modernizações no Maracanã para seguir usando o estádio enquanto a casa do Flamengo não fica pronta. Então é o seguinte, eu vou trazer aqui uma situação que eu percebia. Quando o Rodolfo Landim estava à frente do Flamengo, quando ele falava nessa questão de estádio, tudo bem que o valor que ele trouxe ali era 1,9 bilhão, quase 2 bilhões. A gente percebia, eu já entrevistei o Rodolfo Landim, e o que eu percebia, não sei se é impressão minha, não sei se era jogada política, porque estava meio que no período ali de eleição se aproximando. A gente viu o Rodolfo Landim sempre muito assim, muito tranquilo, muito seguro. Vamos gastar quase 2 bilhões, não, vamos construir. 15 de novembro de 2029, nós vamos construir, vamos inaugurar, na verdade, o estádio do Flamengo. Tem ali o name rights, vamos conseguir, né, uma boa parte ali. Ele falou sobre a tal da venda do tijolinho virtual, a venda de cadeira cativa e outras ideias que tem pessoas lá no Flamengo que trabalham para isso e recebem muito bem para ali levantar ideias para poder arrecadar ali, o Flamengo ter condições de poder construir ali o seu estádio. E com essa nova diretoria não defendendo, o BTB Esportes é totalmente imparcial, totalmente imparcial. O BTB Esportes é ali com o Flamengo, com a sua torcida. A gente é totalmente imparcial. Mas o que eu percebo é que essa diretoria é um pouco mais cautelosa. Tudo bem, o que a gente tem, a informação que nós temos, é que o BAP quer sim construir o estádio, porque já tem muitos torcedores do Flamengo falando, Fabinho, ele não quer construir o estádio. O BAP não é a favor. Nunca foi a favor. Eu não acredito que um torcedor do Flamengo vai ser contra o estádio do Flamengo. O estádio hoje é o maior sonho. O Flamengo tem Mundial, tem Libertadores, tem Brasileiro. O Flamengo tem a maior torcida, o Flamengo tem tudo. O que falta é o seu estádio. Pro clube ficar ali, 100%. O Flamengo tem tudo. Só falta o estádio. Eu acho que hoje é o maior sonho do torcedor do Flamengo. E aí é o seguinte, o BAP, a informação que nós temos, é que ele quer construir sim um estádio, mas a intenção dele é o seguinte, eu quero construir o estádio sem endividar o clube. Sendo assim, tá certo, tá ótimo. Tá lá o estádio sendo construído, as obras, descontaminação do terreno, limpeza, tá lá, os maquinários, tá lá, a obra já começou. E o Flamengo aqui, o time, meu amigo, voando. Semifinal da Libertadores, contratando, pagando em dia. Então o time tá bem, tá voando, disputando títulos, pagando em dia e a obra tá andando lá. Exatamente. É isso que dá pra gente entender. Se for isso, palmas pra diretoria. Certíssimo. A gente tem exemplos aí, não tô falando mal não, exemplo. O Corinthians, por exemplo, construiu o seu estádio, belíssimo estádio, eu já fui lá algumas vezes, mas todo mundo sabe a situação financeira do Corinthians, apesar que é o clube que paga o maior salário do futebol brasileiro, ao Memphis Depay. Mas, como o BAP tá vindo depois, o Flamengo tá vindo depois, bem depois até, meio que ele tá vendo o seguinte, a gente não vai cometer os mesmos erros. Queremos construir o estádio sim, mas sem endividar o clube. Se for isso, tudo bem, mas por enquanto, infelizmente, em 2029, não vai ter estádio para o Flamengo. Situação complicada. E eu até falei aqui com respeito aqui ao Corinthians, né, sobre a questão do estádio. Vou falar primeiro aqui sobre Pedro. O Pedro, ele recebeu ali o ok, né, para voltar a se recondicionar com preparadores físicos. E tem o seguinte, a previsão inicial do retorno do Camisa 9 era só em maio. Só que agora é o seguinte, há uma possibilidade dele retornar ali no final de março ou talvez no comecinho de abril, informação aqui do GE, do Globo. Então, uma ótima notícia, o Pedro pode estar retornando para o Flamengo. E aí, meu amigo? Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique de outro, Pedro centralizado, que ataque. E por falar em ataque, eu tava vendo, o Jorge Nicola falou o seguinte, que o Corinthians hoje tem o melhor ataque do Brasil. Tá aqui, né, com o Garro, com o Memphis Depay e também o Yuri Alberto. Memphis Depay,
Yuri Alberto, Garro, será que é melhor que o trio do Flamengo? Eu não posso nem falar qual o trio do Flamengo aqui, porque pode ser Luiz Araújo, pode ser o Plata, pode ser o Cebolinha, pode ser o Michael, o Pedro vai voltar também, mas ele colocou aqui o trio do Corinthians como o melhor ataque do futebol brasileiro. Queria até que você colocasse nos comentários. Você concorda com ele? Para você, qual é o melhor trio de ataque do futebol brasileiro? Você pode deixar aqui nos comentários. Galera, é o seguinte, todo dia aqui no nosso canal BTB Esportes, nesse horário, tem esse vídeo com informações do Flamengo. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, e aí todo dia nesse horário você vem aqui no canal que vai ter o vídeo com muitas informações aqui do nosso Mengão. A gente vai estar sempre aqui trazendo boas notícias, às vezes mais notícias, nas derrotas, nas vitórias, a gente vai estar sempre aqui. E por falar nisso, tem uma notícia aqui ruim para o Flamengo e boa para o Vasco, né? Tá aqui, ó, Cebolinha e Michael estão fora do primeiro jogo contra o Vasco na semifinal. Então, é uma notícia muito ruim para o Flamengo. Dois jogadores que atuam ali na ponta esquerda, Michael e Cebolinha. Mas aí tem também o Bruno Henrique, que atua muito bem pela ponta esquerda, e com isso, talvez, o Juninho possa fazer ali o papel de centroavante. A realidade é que o Flamengo tem um timaço, tem um elenco muito forte. Galera, muito obrigado pela moral, você que acompanhou o vídeo agora até o final, e ó, todo dia tem esse vídeo aqui. De segunda a segunda nós vamos estar aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela moral, e lembrando sempre, BTB Esportes, o seu canal de notícias, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, galera, fui!